So, bom dia. The pictures you were looking at were taken in Kensington Gardens, in London. O show de slides que vocês assistiram foram todos tirados no Jardim de Kensington, em Londres, onde vivia a princesa Diana. And I think if you think back to your first experience of the natural world, which perhaps was in a garden as a very young child, you were discovering the Amazon. That garden for you was a little Amazon. Provavelmente, se vocês recordarem da primeira experiência que tiveram do mundo natural, ela aconteceu num jardim. E aquele jardim, para vocês, como crianças, era a Amazônia. Então, vocês estavam descobrindo a Amazônia para vocês. And like Aristotle, as a child, we realize from the beginning that in all natural things there is something wonderful. E assim como Aristóteles, como crianças, nós nos damos conta desde cedo que existe algo de maravilhoso em tudo que é natural. And I think unless we can recover the eyes of a child and this capacity of a child for wonder in natural things, we will not be able to save our natural environment. E a não ser que nós recuperemos o olhar da criança e consigamos olhar para todas as coisas naturais com um olhar de encantamento, se não acontecer isso, nós não vamos ser capazes de salvar a Amazônia. And seeing the natural world with the eyes of a child means that we must be there physically, not just watching it on television. E ver o mundo natural com os olhos de uma criança significa que nós temos que estar lá, presentes, fisicamente, e não ficar assistindo a natureza na televisão. So perhaps one of the great economic challenges of the modern world is to replace tourism with the idea of pilgrimage again. Talvez um dos maiores desafios do mundo moderno seja substituir o turismo pela peregrinação novamente. Somebody asked me what was the relevance of what I've been talking about to the theme of the retreat, Be Who You Are. Alguém me perguntou qual é a relevância disso que você está falando para o tema do retiro, que é Seja Quem Você É. Well, I'm sorry if I haven't made it clear what this connection is. Eu peço desculpas se eu não deixei clara a conexão entre as duas coisas. The connection is simply that we are part of nature. E a conexão é simplesmente que nós somos parte da natureza. That although we have the capacity in our present state of evolution to stand outside and look at the natural world, que mesmo que no nosso estágio de evolução nós tenhamos a capacidade de olhar de fora para o mundo natural, that is not the final word on our relationship to the world. Isso não é a nossa última palavra para a nossa relação com o mundo. We are still part, intimately and organically part of what we are looking at. Nós ainda somos parte, muito intimamente e organicamente, daquilo que nós estamos olhando. And unless we can see that with the eyes of the heart, with our spiritual vision, we will continue to rape and exploit the earth beyond any sustainable level. E a não ser que nós consigamos ver isso com os olhos de uma criança, com os olhos do coração, nós vamos continuar violentando e explorando a natureza da maneira como insustentável como temos feito. So, being who we are is exactly what we need to
to be in order to save the planet. Portanto, ser quem nós somos é exatamente o que nós precisamos fazer para salvar o planeta. And being who we are is a very great mystery and full of wonder in itself. E ser quem nós somos é um grande mistério cheio de maravilha em si próprio. The human being is a source of wonder to ourselves, as well as God being a source of wonder. O ser humano é uma fonte de maravilha para si mesmo, assim como Deus também é uma fonte de maravilha. And so the deeper we go into our own nature and discover who we are, the more we are able to see the wonder of the natural world of creation, and we see God present in everything that is. E quão mais profundamente nós conseguimos mergulhar em quem nós somos, mais nós vamos conseguir ver a Deus e Deus presente em todas as coisas naturais. So I hope that makes it a little clearer. I hope that makes it a little clearer. Okay. Eu espero que isso tenha esclarecido um pouco mais as coisas. Now, in trying to understand who we are, I've been looking at the human being in the context of evolution. Para tentar entender melhor quem nós somos, eu estou tentando olhar para o ser humano dentro do contexto da evolução. Unless you believe literally in the book of Genesis, we all know that human beings have evolved over many hundreds of thousands or more years through different levels of the animal kingdom and therefore of different levels of consciousness. E a não ser que nós creiamos literalmente na narrativa do livro do Gênesis, nós vamos saber que o homem foi evoluindo durante centenas de milhares de anos até dentro do reino animal, até chegar no estágio presente. So I think some basic level of self-knowledge of ourselves as human beings requires that we understand that we have a hybrid consciousness. We have different levels of consciousness operating at the same time. Então, para um entendimento mais básico do funcionamento do ser humano, é útil nós sabermos que nós temos níveis de que a nossa consciência é híbrida, que nós temos vários níveis de consciência que se sobrepõem. Human beings have always understood this, if only because of the experience of the dream world. Os seres humanos sempre entenderam isso também por causa da experiência do mundo dos sonhos. Every night we go into another level of consciousness. Todas as noites nós vamos até um nível diferente de consciência. Whether you remember your dreams or not. Vocês lembrando do que sonharam ou não lembrando. And the experiences at that level of consciousness in the dream world, the unconscious, can be very intense and very powerful. E essas experiências desse nível de consciência, que é o inconsciente, e acontecem durante o mundo dos sonhos, podem ser muito poderosas. But we are more than that. Mas nós somos mais do que isso. And I've described or shared with you some modern research into the 4 levels of consciousness through which human beings and human society have developed. E eu tenho tentado compartilhar aqui com vocês algumas das descobertas das pesquisas científicas sobre os 4 níveis de consciência que decidem quem nós somos. And it's possible, at least for sociologists and anthropologists, to relate these personal levels of consciousness to the kinds of human society that we make for ourselves and live in.
E é possível para muitos historiadores, para antropologistas e sociologistas, usar um pouco desse conhecimento sobre os 4 níveis de evolução para saber mais sobre o tipo de sociedade em que nós vivemos, que nós construímos. And the transition from one level, or the evolution from one level of consciousness to the next, is a crisis point. E a transição de um nível de evolução para o outro, para o nível seguinte, é um ponto de crise. This is true for us as individuals in our human personal development. Isso é verdade, se verifica para nós como indivíduos, no nosso desenvolvimento humano. We are continually going through crisis, Nós estamos continuamente enfrentando crises. from infancy to childhood, Da infância mais Being a da child. primeira infância para a infância sendo mais uma criança mais velha, from childhood to adolescence, from adolescence to young adulthood, e da infância para a adolescência e da adolescência para a idade adulta. from young adulthood to middle age, E de um adulto jovem para uma pessoa de meia idade. and middle age to old age. E da meia idade para a terceira idade. There's a crisis at a physical level and at a psychological level. Existe uma crise no nível físico e no nível psicológico. In our culture, we often try to deny that we are moving into the next stage of our development. E na nossa cultura, nós sempre tentamos negar que nós estamos indo de um estágio para o próximo estágio de desenvolvimento. So we can see in our own personal lives that we are changing, consciousness is changing, and yet even an old person, a very old person, will often say, I don't feel very old. I know my body is old, but emotionally and spiritually I feel as if I was 16. E mesmo que nós tenhamos chegado a uma idade avançada, uma pessoa bastante idosa pode chegar a dizer: eu não sinto que eu estou velho. Eu sei que o meu corpo está velho, mas emocionalmente, espiritualmente, eu me sinto como se tivesse 16 anos. And if a young person in crisis goes to their grandmother for advice or consolation, it is because the grandmother can still remember, still feels within herself what it's like to be 18. E se uma pessoa jovem, vai falar com a avó durante um tempo de crise para pedir conselho e para ter um consolo, essa avó pode aconselhar porque ela ainda se lembra como é que é ser jovem. Ela ainda se lembra como era quando eu tinha 18 anos. So these levels of consciousness that we pass through do not get turned off when we move to the next one. They are layered and coexist. Então, esses níveis de consciência pelos quais nós passamos, eles não são desligados ao passar para o próximo nível. Eles vão sendo sobrepostos em camadas e acabam coexistindo. Now, I was relating this understanding of who we are to our meditation through the idea of attention. Eu estava relatando esses conhecimentos sobre os estágios da nossa evolução com os nossos estágios de meditação. What moves us forward into the next level of consciousness and allows previous levels of consciousness to be integrated is a deepening of the power of attention. O que nos leva aos níveis diferentes e nos permite ir integrando todos esses níveis diferentes é um aprofundamento do trabalho e do poder da atenção. I was speaking about the first level of consciousness that we share very
much with the animal kingdom, and that is the episodic consciousness. Eu falei sobre o primeiro nível de consciência que nós compartilhamos com o reino animal, e esta consciência é chamada consciência episódica. That was the level of consciousness I was in when I was looking at the stamps in the shop window. Era o nível de consciência em que eu me encontrava quando eu estava olhando para os selos na vitrine da loja. I was paying attention to the stamps, but I was in a bubble, in a self-contained episodic moment. Eu estava prestando atenção nos selos, mas eu estava dentro de uma bolha. Eu estava autocontido naquele momento episódico. And it is the power of attention that lifts us out into the next stage, which I called, or is called, the mimetic. E é o poder da atenção que nos eleva para o próximo nível de consciência, que é chamado de consciência mimética. The mimetic level is simply where we learn by imitation. We like children playing games at home, will often imitate their mother or their father in the games. E no nível de consciência mimética, nós aprendemos através da imitação, assim como crianças brincando em casa muitas vezes imitam as ações do pai ou da mãe. But what is, of course, interesting for us is to realize that it is not only our own individual power of attention that does this, but the fact that we receive the attention of others. We feel ourselves to be attended to. People are paying attention to us. That's what lifts us up into the next stage. E o interessante é que não é somente a nossa própria atenção que faz esse trabalho, é a atenção dos outros também. É nós sentirmos que alguém está prestando atenção em nós, que está dando atenção para nós, é que nos eleva para o próximo nível. And then from this mimetic level of consciousness, where we learn by example and imitation, we move to the mythic level. E depois desse nível mimético de consciência, em que nós aprendemos pela imitação, nós vamos até o nível mítico. And the mythic level is basically where we tell stories. E basicamente o nível mítico é aquele em que nós somos capazes de contar histórias. The human being is a storyteller. O ser humano é um contador de histórias. If you meet someone and you feel there's a good chemistry and you trust that person and you want to develop a relationship, quite soon you begin to tell them your story. Se você conhece alguém e se você sente que existe uma química entre vocês e você começa a sentir confiança nessa pessoa, logo você passa a contar histórias para a pessoa. At first, you leave out the sensitive parts of the story. É claro, no primeiro momento você deixa de lado os detalhes um pouco mais capciosos. You don't tell your whole story to everybody you meet, unless, well, no, sorry, I can't say that. I was going to be a bit racist, nationalistic, but I can't. I mean, there are cultures, perhaps, where people will tell every detail of their life to the waitress in the restaurant as they wait for the meal to arrive. Você não conta para uma pessoa que você acabou de conhecer toda a sua história, a não ser que você faça parte de uma cultura em que as pessoas costumam contar a vida delas inteirinha para o garçom. And if you have if we're not able to share our story, which is who we are, with other people, then that is a sign of some blockage or some problem. E se nós não somos capazes de contar, de compartilhar a nossa história
de quem nós somos com outras pessoas, isso quer dizer que existe um problema, que existe um bloqueio. And you may need therapy. E pode ser que você precise de uma terapia. What is a therapist? It's somebody you can tell your whole story to in a safe environment. O que é um terapeuta a não ser uma pessoa para quem você pode contar toda a sua história num ambiente seguro? So, we live in this mythic level in terms of our personal lives. We tell the story of our childhood, of our relationships, of our failures, of our hopes. Nós vivemos, então, nesse nível mítico, nós contamos a nossa história, da nossa infância, nós falamos para os outros sobre os nossos erros, sobre as nossas esperanças. But also, the human race, over hundreds of thousands of years, has constructed great stories with which it has not only entertained itself, but it is through these stories that we find meaning. Mas não só no nível pessoal, a raça humana conseguiu construir, criar grandes histórias em que nós conseguimos criar significado através dessas histórias. Now, it's important to remember that these stories were originally, of course, part of an oral culture. É muito importante se lembrar que essas histórias originalmente eram parte de uma cultura oral. And it was an oral culture that was also expressed itself in ritual. E era uma cultura oral que também se expressava em ritual. Human beings are creatures of ritual, Os seres humanos são criaturas de ritual, just as we are creatures of stories. assim como somos criaturas de histórias. So this is who we are. Isso é quem nós somos. And we have to know who we are if we are to be able to be who we are. Nós precisamos saber quem nós somos se nós quisermos ser quem nós somos. And unless we can be who we are not going to treat our environment with the respect and reverence that it deserves. E a não ser que nós consigamos ser realmente quem nós somos, nós não vamos conseguir tratar o meio ambiente com o respeito que é devido a ele. And then the next stage of consciousness is what we call the theoretical, if you like. E o próximo estágio de consciência é aquele que nós chamamos de teórico. And this is that level of consciousness that developed in what we call the axial age, which was the age in which all of the great religions of the world today first appeared. E esse nível que surgiu, nível teórico, que surgiu durante a idade axial, que foi quando surgiram também todas as religiões conhecidas do mundo de hoje. Now, the theoretical level of consciousness is that ability we discover to be critical of ourselves, to be aware of ourselves and of the stories we are telling. É esse nível teórico de consciência que nos permite ser críticos de nós mesmos e críticos das histórias que nós contamos. It is the consciousness in which we are able to plunge deep into the cave of the heart. É o nível de consciência em que nós somos capazes de mergulhar muito fundo dentro da caverna do nosso coração. And in this axial age, in this where the theoretical mind, if you like, or consciousness first opened its eyes, we move into what we call contemplation. E foi durante a idade axial, nesse nível teórico de consciência,
em que nós adquirimos essa mente teórica, que nós chegamos à capacidade de contemplação. But what is contemplation except, as we know through meditation, pure attention? O que é a contemplação, se não, como nós já sabemos pela nossa meditação, a capacidade da pura atenção? So the little boy looking at the stamps in the shop window, or the hunter in the Amazon paying attention to the noises of the animals around him, is both are paying attention. Então, tanto o menininho que está olhando para os selos na vitrine da loja, quanto o caçador no meio da Amazônia que está prestando atenção nos barulhos ao redor dele, estão os dois prestando atenção. And then, as we learn from example and imitation, we are paying attention to our parents or our fellow children. We learn by paying attention. E depois, como nós aprendemos por imitação, nós prestamos atenção, nós estamos prestando atenção nos pais e nos outros colegas, nas outras crianças ao redor de nós. So, at each level of development, attention is the crucial element of development. Em todos os níveis de desenvolvimento, é a atenção que é o ponto crucial para que nós cheguemos ao próximo nível de atenção, de desenvolvimento. But even though we may say we are more advanced, we have moved into a more self-critical level of consciousness in the modern technological world, we can still live most of our life in an episodic bubble. E embora nós possamos dizer que como sociedade nós somos mais avançados, que nós chegamos a um grande nível de desenvolvimento tecnológico, ainda assim pode-se dizer que nós vivemos dentro da nossa bolha de atenção episódica. A good example of episodic bubble is consumerism. Excelente exemplo de uma bolha episódica é o consumismo. Or the time that you spend shopping in the supermarket. Ou o tempo que você gasta fazendo compras no supermercado. So now, the question that I think interests us as Christian meditators is what is the relevance of religion to this and to our relationship to our environment today. Eu acho, então, que como cristãos e praticantes da meditação cristã, o que nos interessa disso tudo é como é que a religião pode responder, qual o papel da religião dentro de uma resposta para o mundo, para o ambiente hoje em dia. And why is it that religious people, who, especially Christians, who have a sense that the whole of creation is a creation of God, a manifestation of God, why are we not institutionally more concerned about the environmental crisis? Por que nós, cristãos, que temos a consciência de que nós temos a visão de que toda a criação é uma criação de Deus, é uma obra de Deus, por que nós institucionalmente não somos mais engajados nessa parte ambiental? Why is there still considerable authority of the church not directed to this issue? Why are we more concerned, or why is the institutional church, for example, and churches as a whole, not just the church, not Catholic Church, more concerned, for example, about same-sex marriage than about the ecological crisis? E por que nenhuma grande autoridade institucional das igrejas, não apenas a Igreja Católica, estão mais preocupadas com a questão de casamento entre as pessoas do mesmo sexo do que com a questão ambiental? Same-sex marriage would affect
about a maximum of 3% of the population. O casamento entre pessoas do mesmo sexo afetaria, no máximo, 3% da população mundial. And why should homosexual people be any more eager to get married than heterosexual people today? E por que é que os homossexuais estão com mais vontade de casar do que os heterossexuais hoje em dia? So we're talking about a very small minority of people affected by this issue, which is number one on the priority list of many Christian bodies. Nós estamos falando, então, sobre uma porcentagem mínima de pessoas e que estão ocupando a prioridade número 1 de uma série de instituições religiosas. Or the issue of the arms trade, or human trafficking, or the increasing gap between the rich and the poor in every society. E não se fala, por exemplo, do comércio de armas, não se fala de tráfico de seres humanos, e não se fala também nem da diferença entre ricos e pobres que está afetando todos os países. So what does this tell us about Christianity today and about religion as a whole? O que isso nos diz sobre o cristianismo hoje em dia, sobre a religião hoje em dia e sobre o cristianismo em geral? We have perhaps to realize that there are different levels of consciousness in religion as well. Talvez a gente tenha que admitir que haja níveis diferentes de consciência dentro da religião. Now, I did a little bit of research into the Catholic Church in Brazil. The Brazilians all know this information, but non-Brazilians might be interested. Eu fiz um pouco de pesquisa sobre a religião, sobre a Igreja Católica no Brasil. Os brasileiros já sabem dessas informações, né? Mas os não brasileiros aqui podem se interessar por esses dados. So, in the colonial period, the Catholicism was enforced, and it became the official religion of an independent Brazil in 1824. O catolicismo foi forçado, foi implantado no período colonial no Brasil e depois se tornou a religião oficial do país em 1824. In 1899, there was an official separation of church and state, but the church remained and remains extremely influential in Brazilian politics. Em 1989, houve uma separação oficial entre a Igreja e o Estado, mas a Igreja Católica continua bastante influente no governo. After the Second Vatican Council, Brazilian theologians and priests and religious developed a very powerful movement of liberation theology. Depois do Concílio Vaticano II, alguns teólogos e padres brasileiros desenvolveram uma linha muito poderosa que foi a teologia da libertação. But this was strongly resisted and prohibited by Roman authorities. Mas as autoridades romanas resistiram fortemente a essa linha teológica e chegaram até mesmo a proibi-la. And after the quite successful repression of liberation theology, the charismatic renewal began in the Brazilian church with great strength. E depois de uma repressão bastante bem sucedida da teologia da libertação, o movimento da renovação carismática católica surgiu com muita força na igreja brasileira. Many people would say as a response to Pentecostal
the Pentecostal Protestant churches. E isso diria que isso foi alguns diriam que isso foi uma resposta forte aos movimentos das igrejas evangélicas protestantes pentecostais. So at the moment, Christianity in Brazil is the second largest Christian country in the world. Christianity in Brazil is sort of balanced or polarized, I don't know, between the Catholics and the Christians. This is how people speak about them. I only discovered this once talking to a South American bishop, and I said to him, how is your diocese? And he said, fine, everything's going quite well, but we have a lot of trouble with the Christians. Então, existe uma grande polarização. Alguns de vocês vão achar muito interessante saber que existe uma polarização entre os que se chamam de católicos e cristãos. Uma vez eu estava conversando com um bispo sul-americano, perguntei como é que estão indo as coisas na sua diocese. Ele falou, não, está tudo muito bem, exceto que nós temos um pouco de problema com os cristãos. And he said, I'm very happy you're here. I would like you to teach meditation. He said, but I wouldn't call it Christian meditation. E ele me falou, eu estou muito feliz que o senhor está aqui e que o senhor vai ensinar meditação cristã para a nossa assembleia, mas eu não queria chamar de meditação cristã. Because if you call it Christian, the Catholics won't come. Porque se você chamar de cristã, os católicos não vêm. If you call it meditation, the Protestants won't come. E se você chamar de meditação, aí os protestantes não vêm. Now, this is a little simplistic because, in fact, religion in Brazil is very syncretistic. Isso é um pouco simplista demais, porque, na verdade, a religião no Brasil é bastante sincrética. There are many forms of religion in Brazil: candomblé, Kimbanda, Umbanda, syncretistic forms of religion which have assimilated often African rituals and myths, which are mingled together with Catholic signs and wonders. Existem várias formas de expressão religiosa no Brasil. Existem religiões como o candomblé, a umbanda, a quimbanda, em que alguns mitos e formas religiosas, expressões religiosas trazidas pelos escravos africanos acabaram se misturando, se imiscuindo com o catolicismo. And many, perhaps most, Brazilian Catholics do not find these forms of religion contradictory to their Catholic beliefs. E muitos dos católicos brasileiros, talvez até a maioria deles, não acham essas religiões contraditórias com os seus próprios, com as suas próprias crenças. So they are like the woman that Saint Ambrose met in Milan in the 5th century. São como aquela mulher que Santo Ambrósio encontrou em Milão no século V. And he saw her coming out of a pagan temple, and he said to her, I baptized you at Easter. What are you going into this pagan temple for? E ele disse para ela, ele viu essa mulher saindo de um templo pagão e perguntou para ela, eu te batizei na Páscoa, por que você está indo para um templo pagão? So she said, "Oh, Bishop, no, I am a Catholic, and I believe totally that in the next life I will go to Christ in heaven, but I have to keep in with the gods of this world as well." E ela falou, não, bispo, eu sou católica, eu realmente acredito que depois que eu morrer, eu vou ser acolhida no reino dos céus por Cristo, mas enquanto eu ainda estou viva, eu ainda tenho que trabalhar com os deuses desse mundo aqui. So, or the Irish missionary I met in the Philippines, who told me that when he was asked to bless a house in a village, he went to do it, but as he walked around blessing the house, he noticed a trail of blood around the house,
because the same family had invited the local, I don't know, witch doctor to come and sacrifice a chicken and pour the blood around the house before he came. Ou então é como o missionário irlandês que eu conheci e que trabalhava nas Filipinas, morava nas Filipinas e foi chamado para benzer ou abençoar uma casa. E quando ele chegou na casa que ele ia abençoar, ele viu uma trilha, vamos dizer assim, de sangue em volta da casa, porque um dia antes a mesma família que o chamou para abençoar a casa tinha chamado um feiticeiro para sacrificar uma galinha e proteger a casa. Well, the old English lady in a BBC documentary program that was doing a profile of an English village church, a very traditional English village church. Ou uma senhora inglesa, uma velha senhora inglesa que eu vi uma vez na BBC, que estava fazendo o perfil sobre uma igreja inglesa muito tradicional, muito antiga dentro da cidadezinha dela. And they interviewed this very typical, sweet old lady about her beliefs, and she was one of the pillars of the church. Eles entrevistaram essa senhora muito doce, muito típica daquele lugar, porque ela era um dos pilares da igreja do seu vilarejo. So she was speaking quite openly to this interviewer, and she said, "Of course, I believe in reincarnation, but don't tell the vicar." E ela foi muito aberta com o entrevistador e uma hora sussurrou para ele, disse assim: olha, é claro que eu acredito na reencarnação, mas por favor não conta para o vigário. So when we speak about religion, we're speaking in reality of multiple personalities. E quando então nós falamos de religião, nós falamos na realidade de múltiplas, de várias personalidades. And we have to keep this in mind when we look at the statistics. E temos que ter isso em mente quando nós examinamos as estatísticas. It looks as if in Brazil, for example, good luck charms, fortune tellers, faith healers, and astrology is more acceptable to the Catholics than it is to the born-again Protestants. Isso, então me parece que no Brasil a astrologia, os curandeiros, os ciganos, vamos dizer assim, os adivinhadores do futuro, tudo isso é muito mais aceito pelos católicos do que é pelos evangélicos pentecostais. 1 out of 5 Brazilians raised in the Catholic Church leave the church. 1 de cada 5 brasileiros nascidos dentro da Igreja Católica deixa a igreja. But there is also much fluidity in the Protestant churches. Mas também há uma fluidez enorme entre as igrejas protestantes. Basically, Brazilians seem to move around religiously a great deal. Parece que os brasileiros ficam indo de um lado para outro bastante em termos de religião. Brazilians are more likely, however, to see God as loving and as mother than any other culture. No entanto, os brasileiros têm uma tendência muito maior a ver Deus como amoroso e ver Deus como mãe do que qualquer outra cultura. The majority of Brazilians see human nature as essentially good. A maior parte dos brasileiros vê a natureza humana como sendo essencialmente boa. And despite the official teachings of their different churches, they accept premarital sex, or cohabitation, or homosexuality quite naturally. E apesar de todos os ensinamentos de qualquer igreja, eles aceitam muito mais, de uma maneira muito mais livre, o sexo antes do casamento, o morar junto sem estar casado, a coabitação, e também a homossexualidade. 40%
go to Mass once a month. 40% vão à missa uma vez por mês. 75% pray every day. 75% rezam todos os dias. 12% engage in church activities. 12% fazem parte de atividades religiosas na igreja. 26% say that they are very religious. 26% dizem que são muito religiosos. Statistically, the Catholic Church is diminishing, and the Pentecostals are increasing. Estatisticamente, a Igreja Católica está diminuindo e os pentecostais estão aumentando. And in Rio de Janeiro, only 45% of the population say that they are Catholic. E no Rio de Janeiro, apenas 45% da população diz ser católica. Now, I give that information because I think it's quite interesting, but also because it helps us to understand what we mean by religion and being religious. Eu dei para vocês todas essas informações porque são, de fato, bastante interessantes, mas também porque elas nos dizem muito sobre o que quer dizer a religião e o que quer dizer ser religioso. And it helps us to be more realistic in understanding the role of religion in facing our environmental and social crisis today. E isso nos ajuda a ser mais realistas com relação ao que quer dizer ser religioso e como, sendo religioso, podemos responder à crise ambiental hoje em dia. As I said, our great spiritual traditions were all formed during this axial age of between 200 and 800 BC. Como eu disse, todas as grandes tradições religiosas foram formadas durante a Idade Axial, que aconteceu entre os anos 800 e 200 antes de Cristo. This was the Perdão, age. 800 million, right? No, thousands. Thousands. No, sorry. 200 and 800 years before Christ. Não, Between 200 and 800 years before Christ. a informação que eu dei que eu traduzi estava correta, eu que me No, confundi. 8 million years before we were still walking on all fours. 8 milhões de anos atrás a gente estava andando de 4 ainda. So this was in this remarkable period of human consciousness. We see Greek philosophy, Socrates and Plato. É nesse período histórico admirável que nós vemos os grandes filósofos gregos como Platão e Aristóteles, Sócrates, The discovery of rational thinking. a descoberta do pensamento racional, Confucius in China. Confúcio na China, Jeremiah and the prophets in Israel. Jeremias e os outros profetas em Israel, The Buddha in India. o Buda na Índia. And these were individual religious figures, none of whom wrote, well, no, Jeremiah did, most of whom did not write anything. Essas foram figuras religiosas e a maior parte delas não escreveu nada, com exceção de Jeremias. And, but they left a legacy, they left a vision, transmitted mostly from person to person in oral cultures, Mas which changed the world, and which has still formed our religious landscape today. Mas eles deixaram os ensinamentos orais que foram passados de geração em geração e criaram grandes tradições e que até hoje formam a nossa paisagem religiosa. Now, interestingly, each of these figures, these great religious founders, lived through a time of social breakdown. O que é muito interessante é que cada uma dessas figuras religiosas viveu durante um tempo de bastante agitação, de muita destruição, crise
cultural. These were not just abstract thinkers or academics. Eles não eram pensadores ou abstratos ou acadêmicos. They were individuals of high consciousness who were able to see through the social and religious breakdown of their time the eternal truths which still guide and shape our religious identities. Eles eram indivíduos com uma grande consciência e que eram capazes de enxergar grandes verdades durante esse período de grande decadência cultural e verdades que até hoje moldam as nossas crenças religiosas. And we might say that we are still trying to understand what they saw and taught. E podemos até mesmo dizer que ainda estamos compreender aquilo que eles viram e o que eles pensavam. We repeat their words, Repetimos as palavras deles, just as we read the gospel every day. assim como nós lemos o Evangelho todos os dias. But are we at the same level of consciousness as they were when they delivered those words? Mas nós nos encontramos no mesmo nível de consciência em que eles se encontravam quando eles disseram aquelas palavras? Perhaps we don't really understand what they were saying very well. Talvez nós não compreendamos muito bem aquilo que eles estavam dizendo. Just take the teaching of Jesus, for example. Só por exemplo, para pegar um exemplo, vamos olhar para os ensinamentos de Jesus, Who we might say completed the axial age. que nós podemos dizer que foi quem completou a idade axial. In the name of Jesus, we have created many forms, many of them wonderful forms of Christian religion. No nome de Jesus, nós criamos muitas formas maravilhosas de religião, da religião cristã. But most of these forms of Christian religion are in competition or in actual conflict with each other. Mas a maior parte dessas religiões cristãs estão em competição e até mesmo em conflito umas com as outras. It's the kind of religious conflict that we would associate not with the higher level of consciousness, É o tipo de conflito religioso que nós não associaríamos com o nível mais alto de consciência, but more with a much lower level of civilization, where a tribal shaman or witch doctor is in competition with another one. nós associaríamos isso muito mais com um nível mais baixo de civilização tribal, em que um xamã ou um curandeiro de uma tribo disputa com o xamã ou curandeiro da outra. And when we read the teaching of Jesus on prayer, it's quite clear Jesus is a teacher of this higher level of consciousness, this theoretic consciousness or contemplative prayer. E quando nós lemos os ensinamentos de Jesus sobre a oração, é bastante evidente que ele é um mestre desse nível mais alto de consciência. Jesus does not speak at all about ritual forms of prayer. Jesus não fala uma palavra sobre formas rituais de oração. And he speaks nothing about dogmatic orthodoxy. E não fala nada sobre a ortodoxia dogmática. Jesus never says, you must believe this. Jesus nunca diz, você tem que acreditar nisso aqui, If you are to be saved. se você quiser ser salvo. He says, you must have faith to be saved. Ele diz, você tem que ter fé para ser salvo. He says to the blind beggar, your faith has healed you. Ele falou para o cego, foi a sua fé que te curou, que te salvou. And this distinction between faith and belief, I think, takes us to the heart
of our religious problem. E essa distinção entre fé e crença é que nos traz ao coração dos problemas religiosos. Every religion in history has generated different belief systems which are often in conflict with each other or in argument with each other. Todas as grandes religiões na história desenvolveram alguns conjuntos de crenças que estão normalmente em conflito uns com os outros. So there are many schools of Buddhism, many schools of Judaism. Há várias escolas de budismo, várias escolas de judaísmo. But no religion has spilt so much blood and so viciously over orthodoxy of belief as Christians have done. Mas nenhuma igreja, nenhuma religião, derramou tanto sangue e de uma forma tão cruel quanto a Igreja Católica para defender a ortodoxia da crença. And this is a great challenge and mystery to the Christian today. Este é um grande desafio e um enorme mistério para os cristãos de hoje. And perhaps the answer lies in an old Latin expression, the corruption of the best is the worst. E quem sabe isso tudo possa ser resumido num velho provérbio latino que diz que a corrupção dos bons é o pior que pode acontecer. So, what are we seeing here in terms of our religious identity? Because part of what we are is religious. O que nós vemos em tudo isso como no tocante à nossa identidade religiosa? Porque parte do que nós somos é religioso. Perhaps we are seeing a lower level of religious consciousness trying to express a higher level of religious wisdom. Talvez nós estejamos vendo um nível mais baixo de consciência religiosa tentando explicar um nível mais alto de mistério religioso. Primitive or very early human societies, or religious societies, did not believe in gods or God. As sociedades mais primitivas não acreditavam em deuses ou em Deus. They related very directly to the world of nature, to the animal kingdom. Eles se relacionavam muito diretamente com o mundo da natureza ou com o mundo animal. And they were conscious of what they called powerful beings, but these were not gods that they worshipped. E eles tinham consciência daquilo que chamavam de seres poderosos, mas não eram deuses que eles reverenciavam. We see this, for example, in Aboriginal religion in Australia. Nós vemos esses exemplos nas religiões aborígenes da Austrália, where the social level of organization remains very egalitarian and we would say primitive. em que o nível social de organização permanece muito igualitário e poderíamos chamar até de primitivo. And basically, gods came into the picture with kings. E, basicamente, o que aconteceu foi que os deuses chegaram no meio daquele cenário junto com os reis. As human society developed into a hierarchical structure, then gods came into the picture. Os deuses surgiram quando as sociedades humanas foram se desenvolvendo até se tornarem hierárquicas. And, of course, before long, the kings were becoming divinized as well. E é claro que, em muito pouco tempo, os reis passaram a ser eles próprios divinizados. Now, that is a certain level of religious consciousness.
Isso carrega em si um certo nível de consciência religiosa. But can that express the insights of Jesus, or indeed of the other great founders of this breakthrough moment in human consciousness? Mas será que isso consegue explicar os grandes insights dos ensinamentos de Jesus, ou mesmo dos fundadores das personalidades de outras tradições religiosas e suas enormes descobertas? Why was Socrates condemned to death by Athens? Por que é que Sócrates foi condenado à morte por Atenas? Why did the teaching of the Buddha fail in India? Por que os ensinamentos do Buda fracassaram na Índia, In its native land? na sua terra natal? Why were the prophets killed? Por que é que os profetas foram mortos? Why was Jesus crucified? Por que Jesus foi crucificado? These great individuals who saw what we have not yet seen for ourselves challenged the deepest foundations and convictions of the society that they belong to. Esses grandes indivíduos viram coisas que nós ainda estamos tentando compreender e que desafiavam as fundações mesmas das sociedades onde eles estavam inseridos. They were dangerous individuals. Eram pessoas perigosas. They threatened the status quo. Eles desafiaram o status quo. They threatened the privileges of those in charge. Eles desafiaram os privilégios daqueles que mandavam. And they gave wisdom to the whole people. E davam a sabedoria para o povo todo. And so, just like a totalitarian regime that tries to eliminate its critics, they were all eliminated, and we could say they failed. Every one of them was a personal failure. E assim como acontece nos regimes totalitários, em que se eliminam aqueles que questionam o regime, eles foram eliminados pelas sociedades a que pertenciam, e podemos dizer que todos eles fracassaram. Todos eles foram individualmente um indivíduo fracassado. We only have to ask some basic questions, the kind of questions we should ask ourselves every Sunday when we go to church. Nós temos apenas que fazer algumas perguntas muito básicas, o tipo de pergunta que a gente devia fazer todo domingo quando vai à missa. It's the kind of questions that the priests should be asking from the pulpit and to stimulate the minds of the people. É o tipo das questões que os padres deviam e pastores deviam estar perguntando do púlpito para estimular a inteligência dos fiéis. And these questions will do more good than the blessing of 1 million holy medals. E essas perguntas vão fazer muito mais bem do que a bênção de 1 milhão de medalhas. And it's the kind of question is, what kind of society does the teaching of Jesus lead us to imagine? E uma dessas perguntas é: que tipo de sociedade os ensinamentos de Jesus nos levam a imaginar? Why does he say that we must serve each other, that the highest must be of service to the lowest? Por que é que ele nos diz que devemos servir uns aos outros e que os maiores devem servir os menores? How does he see what does he teach us about how to end the human addiction to violence? O que ele ensina para acabar com o vício
da humanidade em violência. And how does he see the natural world from which he drew most of his imagery for his teaching? E como ele vê o mundo natural, de onde ele tirou a maior parte das imagens que ele usa nos seus ensinamentos. When he tells us to lift up our eyes and see the beauty of the world. Ele nos diz para erguer os olhos e ver a beleza do mundo. Look at the lilies of the field and the birds of the air. Olhai os lírios do campo e os pássaros no céu. So, in the next talk, I'd like to pick up this question of beauty. Na próxima palestra eu gostaria de falar sobre essa questão da beleza. Because it may well be that it is simply by seeing and understanding the beauty of the world that we will be able to save it. Porque pode ser que apenas sendo capazes de ver e entender a beleza do mundo é que nós vamos conseguir salvar o mundo. And that our form of religion will be lifted up to a level of consciousness that is appropriate to the teaching that it is giving. E é assim que a nossa forma de religião será elevada para aquele nível que é apropriado para o mesmo nível de ensinamento.